Você está preparada? Porque o que eu vou contar agora pode mudar tudo o que você acredita. Não é uma história comum, nem é um aviso qualquer. É algo que vai mexer com o seu coração, que vai te fazer tremer, que vai te fazer pensar em tudo o que você deixou para depois. Porque agora não dá mais para esperar. Estamos diante de algo que não tem explicação lógica, um aviso sombrio, uma profecia que foi esquecida, ignorada, desacreditada por muitos, mas que agora está voltando à tona com uma força que ninguém pode parar. E o mais assustador é que tudo está se cumprindo. Talvez você já tenha sentido esse aperto no peito, esse pressentimento estranho que aparece de madrugada, quando tudo está silencioso. Você sente que algo está errado. Você tenta não pensar, tenta distrair a mente, mas lá no fundo, sabe que tem algo muito maior se movendo no invisível. É como se o tempo tivesse começado a correr mais rápido, como se o mundo estivesse gritando, mas ninguém mais quisesse ouvir. E Padre Pio, ele viu isso antes de todos. Ele tentou avisar, ele tentou alertar, mas muitos riram, muitos viraram o rosto. E agora a verdade bate na porta como um trovão na alma. Quando Padre Pio recebeu a visão, ele não dormiu por noites. Ele tremia, ele chorava, ele rezava como quem carrega o peso do mundo nas costas. Ele viu luzes se apagando nos corações, viu igrejas vazias, viu o céu ficando em silêncio. Viu mulheres como você, mães, avós, irmãs, de joelhos no chão, chorando por respostas que pareciam nunca chegar. Ele não falava de guerras, nem de terremotos. Ele falava de algo muito mais profundo, de uma batalha espiritual silenciosa que começa dentro de casa, no olhar que já não brilha, no coração que perdeu a fé, no medo de estar sozinha mesmo rodeada de gente. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você também sente que o mundo perdeu o rumo, mas acredita que o céu ainda pode nos ouvir. E agora, na Semana Santa de 2025, tudo volta à tona. Como se o tempo tivesse girado sobre si mesmo e abrisse um portal antigo. Um aviso escondido por décadas está vindo à luz. Uma mensagem que poucos tiveram coragem de ler por completo, porque exige mais do que fé. Exige entrega, exige olhar para dentro. E isso dói. Mas você precisa ouvir, precisa lembrar, precisa acreditar. Porque não é tarde demais. Ainda há tempo, ainda há chance de mudar, de voltar para aquilo que realmente importa. Porque o céu pode estar em silêncio, mas nunca está vazio. Há algo nas entrelinhas das palavras de Padre Pio que arrepia até os ossos. Ele falava de 3 dias. 3 dias de escuridão, 3 dias em que o mundo seria provado, mas não com fogo, nem com espada, com silêncio, com ausência, com almas sendo pesadas na balança invisível do juízo. E quem não estiver preparado, não vai suportar. Você já pensou nisso? Já se perguntou o que faria se de repente o mundo parasse, se a luz sumisse, se o relógio travasse e tudo o que restasse fosse sua consciência? Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio dizia que as mães seriam as primeiras a sentir, porque elas são sensíveis ao espiritual, porque elas percebem antes dos outros um olhar do filho, um pesadelo recorrente, uma dor inexplicável nas costas. Tudo isso são sinais. Sinais de que algo está se movendo. E você, mulher que sempre foi forte, que segurou tudo sozinha, agora precisa segurar mais uma vez, mas não por medo, e sim por fé, porque seu exemplo pode salvar sua família. Sua oração pode impedir o mal de entrar pela porta da frente. E se tudo isso for verdade? E se as palavras esquecidas de um santo agora forem a chave que nos falta? Você tem rezado? Tem falado com Deus ou apenas repetido palavras? Porque agora é hora de voltar ao essencial. De buscar com sinceridade, de chorar se for preciso, porque o céu se move quando vê lágrimas sinceras. Porque a fé não é barulho. É silêncio com presença.
é olhar para a cruz e entender que o sofrimento também é caminho. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. O céu, às vezes, responde no detalhe, em algo simples que acontece e parece coincidência, mas não é. É aviso, é amor disfarçado. Mas quem vive no automático, quem vive com pressa, não percebe. E quando percebe, às vezes já é tarde. Mas você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque ainda há algo a ser feito. Algo dentro de você ainda brilha, mesmo que fraco. Algo que o mal não conseguiu apagar. E isso basta para reacender tudo. Padre Pio disse que o inimigo não viria com chifres. Ele viria com distrações, com cansaço, com falta de tempo para o que é eterno. Ele viria no excesso de opiniões e na ausência de silêncio. Ele viria fazendo você se sentir culpada por descansar, por rezar, por cuidar da sua alma. Mas agora é hora de virar esse jogo, de parar de fugir, de enfrentar o que você evitou por tanto tempo, o vazio dentro do peito. E só há um jeito de preenchê-lo. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As visões de Padre Pio falavam de noites onde o céu pareceria morto, de pessoas que perderiam o sentido da vida, de um tempo em que todos buscariam respostas e só encontrariam silêncio, mas esse silêncio é o espaço onde Deus age, onde Ele se revela, onde Ele reconstrói o que foi quebrado. E talvez você esteja vivendo esse tempo agora. E talvez ache que está sozinha, mas a verdade é que você está sendo preparada, moldada, para algo maior do que imagina. Porque toda dor tem propósito, e toda lágrima, um destino. E se você estiver sendo moldada no silêncio justamente porque só assim Ele conseguiria te ouvir de verdade, porque o barulho do mundo é cruel, ele abafa a voz da alma. Ele te faz duvidar do que sempre acreditou. Ele te convence que é tarde demais, que ninguém se importa, que você tem que aguentar tudo sozinha. Mas isso é mentira, é estratégia do inimigo. Ele sabe onde você é mais frágil, ele sabe o que te dói, ele sabe como usar o que você ama contra você. E se você não vigiar, ele entra sem que você perceba. Tem algo que poucas pessoas sabem. Padre Pio viu que o verdadeiro ataque não seria contra o corpo, mas contra a mente, contra o espírito. Ele falava que Satanás aprenderia a confundir as emoções, a fazer você pensar que está enlouquecendo, que suas orações não funcionam, que Deus não escuta mais, que tudo o que você viveu até agora não teve valor, e é aí que mora o perigo. Porque quando a alma começa a duvidar, o corpo começa a adoecer. E você, mulher que sempre cuidou de todos, começa a murchar por dentro. Quantas vezes você sorriu por fora e chorou por dentro? Quantas noites acordada rezando por alguém que nem sabe? Quantas dores você segurou no peito porque não queria preocupar ninguém? Deus viu cada uma dessas lágrimas e nenhuma foi em vão. Mas o inimigo quer te fazer esquecer disso, quer que você desista, quer que você ache que sua fé está fraca, que você já não tem mais o mesmo fervor. Isso é perigoso, porque é assim que ele entra, no cansaço, na exaustão, no silêncio dos que pararam de lutar. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O aviso de Padre Pio era claro. Haverá um tempo em que a luz será confundida com trevas e as trevas com luz. Esse tempo chegou, basta olhar em volta, pessoas que zombam da fé, que transformam a verdade em piada, que colocam o mal como normal. E você sente isso, sente que algo não está certo. Mas muitas vezes se cala com medo de parecer exagerada, com medo de não ser compreendida. Mas você não está sozinha. Muitos estão sentindo o mesmo, e é por isso que essa mensagem está chegando até você agora. O mundo está doente. E não é só o corpo, é a alma. As pessoas estão perdidas, ansiosas, desesperadas, procurando sentido em coisas vazias, afastando-se do que realmente importa. E esse afastamento é parte da profecia.
Padre Pio dizia: chegará o dia em que os fiéis se esconderão e a fé será como uma vela tremendo no vento. E quando esse dia chegar, quem estiver de pé, firme, será como farol na escuridão. E talvez você seja essa vela. Talvez você esteja sendo preparada para isso, para iluminar quando tudo parecer perdido. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas você precisa estar atenta, muito atenta, porque os sinais estão por toda parte. Nas pequenas tragédias diárias, nas famílias que não se olham mais, nos filhos que não escutam, nas orações que já não saem do coração, nas doenças que surgem do nada, nos sonhos que foram morrendo aos poucos. Nada disso é normal, nada disso é coincidência. Tudo faz parte de um plano muito maior que só os sensíveis conseguem perceber. E você, que chegou até aqui, você sente isso, mesmo que não consiga explicar. Há pessoas que têm dons, que veem antes, que sentem diferente. Padre Pio era assim. E ele falava de mulheres como você, mulheres que carregam o mundo nas costas, mas esquecem de cuidar da própria alma. Mulheres que ouviram 1000 vezes que precisam ser fortes, mas nunca ouviram que têm o direito de se cansar, que podem parar, que podem chorar. E é nesse momento de pausa, nesse momento de entrega, que o céu age. Porque Deus não precisa de performance, Ele precisa de verdade. Deixe Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se eu te dissesse que existe uma data, uma janela no tempo, um momento em que tudo pode mudar, que há uma profecia escondida que aponta para a Semana Santa de 2025 como o início de algo muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Que as palavras de Padre Pio voltaram com força justamente agora, porque é nesse ano que tudo começa. Você acreditaria? Ou esperaria os sinais ficarem tão claros que já não houvesse mais tempo? Você precisa prestar atenção. Coisas vão começar a acontecer ao seu redor. Pessoas vão se afastar sem motivo, objetos vão quebrar sem explicação, animais vão se comportar de forma estranha, seus sonhos vão ficar mais intensos e você vai sentir calafrios do nada. Tudo isso são alertas, são lembretes, são avisos espirituais de que algo invisível está se movendo. E quanto mais você negar, mais vai sentir o peso, porque não tem como fugir. Ou você desperta, ou será arrastada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio avisou que quando os sinos das igrejas parassem de tocar, seria o início da última chance. Que quando as pessoas começassem a zombar da fé sem medo, seria o tempo da decisão. E você está vendo isso acontecer. As pessoas perderam o respeito pelo sagrado, pelas orações, pela presença de Deus. E isso tem consequências, porque onde Deus não é lembrado, o vazio toma conta. E esse vazio suga tudo o que é bom, tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro. Você sente que o mundo perdeu o compasso, que as coisas estão estranhas, aceleradas, fora de ordem? Isso é parte da confusão profetizada. A realidade está sendo distorcida, a verdade está sendo escondida, e o mal se disfarça de bem. Mas você não foi feita para viver na mentira. Seu coração sente quando algo está errado, e é por isso que você está aqui. Porque você precisa lembrar, precisa despertar. Precisa tomar uma decisão, agora. Escreva Eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Não é só uma história, não é só um aviso, é uma convocação, uma chamada direta do céu para a sua alma. Porque você ainda pode mudar tudo, ainda pode restaurar sua fé, sua família, sua saúde emocional. Mas precisa começar agora. Não espere um sinal miraculoso. Ele já veio. Está aqui, nessas palavras, nesse sentimento que você não consegue ignorar, nessa urgência que faz seu peito apertar enquanto ouve tudo isso. Padre Pio falava de uma mulher. Ele dizia, ela vai saber, ela vai sentir,
E quando ela escutar, vai lembrar do que tentou esquecer. Será que ele falava de você? Será que essa mensagem foi escrita para o seu coração? Só você pode responder. Mas eu te digo com todo o peso da verdade: não ignore, não adie, não silencie sua alma mais uma vez, porque o tempo está acabando e a hora de escolher chegou. Escreva: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E se eu te contasse que durante a visão de Padre Pio, ele viu 3 velas acesas, 3 únicas luzes em um mundo tomado pela escuridão, e que cada vela representava uma mulher que decidiu acreditar mesmo quando tudo parecia perdido. Uma delas chorava, outra rezava, e a terceira cantava em meio ao caos. Essas mulheres salvaram suas famílias, não com força, mas com fé, com lágrimas, com coragem de não desistir. Talvez você seja essa mulher. Talvez seja você quem vai manter sua casa de pé quando tudo desabar. Mas precisa estar preparada, porque a luta será intensa, espiritual, invisível, e só vence quem está firme na fé. Não é com gritos, não é com desespero, é com oração, com entrega, com confiança no que não se vê, mas se sente com cada batida do coração. E se tudo que você está vivendo agora fosse apenas o início do grande teste, se essa angústia que te visita quando ninguém vê não for fraqueza, mas sim um aviso, um chamado direto para você se posicionar, porque quem não escolher agora vai ser escolhido pelas trevas, vai ser tragado por uma escuridão que começa lenta, pelas pequenas concessões, pelas desculpas diárias, pelas orações adiadas, até que tudo fique escuro por dentro. E aí, minha irmã, será tarde demais. A alma que não vigia se torna um campo vazio, pronto para ser ocupado, e o inimigo não avisa quando chega. Ele se infiltra sorrindo. Padre Pio alertava que o mal do fim dos tempos não viria como um monstro, mas como um conforto, como uma facilidade, como um "depois eu resolvo". E olha ao seu redor. Quantas pessoas já caíram nisso? Quantas que você amava, que tinham fé, agora não querem nem ouvir falar de Deus? Quantas se afastaram da Eucaristia, da oração, da verdade? O mundo virou as costas para Deus. E depois se pergunta por que vive tão vazio. E a dor mais cruel é essa: ver quem você ama sendo levado para longe da luz e você se sentindo impotente. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que nenhuma oração sincera é em vão. Você precisa entender uma coisa agora. A luta está dentro da sua casa. Não está só nas ruas. Não está só nas notícias. Está nos seus filhos que se trancam no quarto, no seu marido que já não reza mais, em você mesma, quando sente que perdeu a força e a vontade. O inimigo age no cansaço da alma. Ele quer te fazer acreditar que está tudo perdido, que não adianta orar, que Deus não te escuta. Mas isso é mentira. É a última armadilha antes da vitória. Padre Pio dizia que a mulher orante salva gerações. Ele via em suas visões mães que seguravam famílias inteiras com 1/3 nas mãos. Enquanto tudo ao redor desmoronava, elas permaneciam, de joelhos, em lágrimas, mas firmes, porque sabiam que há uma força que não se vê, mas que sustenta. E talvez Deus tenha te colocado nessa família não para sofrer, mas para interceder, para impedir que o mal entre, para ser a última barreira entre as trevas e os que você ama. Você sente que algo está errado no mundo, que nada mais tem sentido, que há uma tristeza pairando no ar que não tem nome? Isso é espiritual, não é coincidência, é profecia. Padre Pio viu isso, ele sentiu antes, e agora chegou o momento em que você também precisa ver, precisa despertar, porque os que dormem espiritualmente serão levados como folhas secas no vento. E você não foi criada para cair. Você foi criada para resistir. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
Você precisa saber que a escuridão mais perigosa é aquela que parece luz. Padre Pio viu nas suas visões padres que já não pregavam mais a verdade. Igrejas que pareciam vivas por fora, mas por dentro estavam mortas. Pessoas sendo guiadas por vozes que falavam em nome de Deus, mas eram inspiradas por outra força. E ele avisava: nem todo brilho vem do céu, há luzes que enganam. E quantas dessas você já viu? Quantas promessas fáceis, quantas mentiras disfarçadas de bênçãos. É por isso que ele pedia: reze com o coração, não com a boca, não com os ouvidos, mas com a alma, porque no fim, só o coração sincero será poupado. Quando as trevas caírem, só as almas firmadas na verdade vão resistir. Você acha que tem tempo, não é? Que pode deixar para depois. Mas e se for hoje? E se essa for sua última chance de se preparar? O inimigo não marca a hora. Ele ataca no momento em que você baixa a guarda. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Talvez você ache tudo isso muito intenso, muito pesado. Mas o que é pior? Ouvir a verdade agora ou sentir no corpo o peso do arrependimento mais tarde? Porque quando a porta fechar, não haverá mais como gritar. Quando a luz apagar, não terá mais como procurar. A preparação precisa ser feita enquanto ainda há tempo, e esse tempo está se esgotando. Você sente isso. Cada vez que acorda cansada, cada vez que reza sem força, cada vez que pensa: não aguento mais, e mesmo assim continua. Isso é sinal de que o tempo está se fechando. Padre Pio teve visões de noites tão escuras que nem as estrelas ousavam brilhar. Noites em que as almas gritavam em silêncio, e tudo isso começa com um coração que deixa de rezar, que se acostuma com o vazio, que diz tanto faz com a alma apática. Mas você ainda sente, ainda se emociona, ainda se cala para ouvir. E é por isso que essa mensagem chegou até você, porque você é uma das poucas que ainda pode mudar tudo. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora imagine comigo, e se eu te dissesse que a Semana Santa de 2025 é o ponto de virada profetizado por santos e místicos ao longo dos séculos? Que sinais celestes, mudanças climáticas inexplicáveis e um aumento nunca visto de desespero espiritual foram descritos exatamente para esse período? Você ainda duvidaria? Ou começaria a se preparar? Não fisicamente, espiritualmente, porque o ataque será invisível, será mental, será emocional. E só os que estiverem firmados. Você já sentiu algo estranho em momentos de oração? Um arrepio no meio do silêncio? Uma sensação de presença quando está sozinha? Padre Pio falava desses sinais. Eles não são ilusões, são alertas. São toques divinos tentando chamar sua atenção. Você não pode continuar ignorando. Cada vez que você sente e finge que não, você abre espaço para o outro lado. E esse lado não tem misericórdia. Ele quer destruir tudo o que Deus construiu dentro de você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Não é por acaso que essas palavras tocam exatamente onde dói. É porque Deus está te chamando de volta. E quando Deus chama, o inferno inteiro se agita. Por isso você tem enfrentado tanto. Por isso tem se sentido cansada, isolada, sem explicação. Porque sua alma está em disputa. E você precisa escolher de que lado quer ficar. Padre Pio viu que os maiores ataques não viriam de fora, mas de dentro, da própria mente, da dúvida, do medo, do cansaço. Mas ele também disse que uma alma em oração pode parar uma guerra, e talvez você não tenha ideia do que está impedindo com as suas orações. Talvez você esteja segurando coisas que jamais verá com os olhos, mas que só o céu pode reconhecer. Por isso, não pare. Não desista. Mesmo quando parecer que não adianta, continue.
porque sua fé está sendo provada. E Deus nunca reprova quem continua tentando. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você já percebeu que as tragédias estão se tornando mais frequentes, que os desastres naturais aumentaram, que pessoas queridas estão partindo de forma repentina? Isso não é normal. É o prenúncio, é o cenário sendo montado para o que foi revelado a poucos e ignorado pela maioria. Padre Pio chorava ao descrever o que via, e suas lágrimas não eram de medo, eram de tristeza, porque ele sabia que muitos escolheriam não acreditar. Mas você que chegou até aqui, você não é como os outros, porque algo em você quer mais, algo em você grita por respostas, e é essa sede que pode te salvar, porque quem tem sede de Deus nunca será deixado no deserto. Mesmo que tudo ao redor esteja seco, o coração que busca o alto sempre será saciado. Mas você precisa se manter firme, precisa fechar os ouvidos ao barulho do mundo e abrir os olhos para os sinais do céu. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Ainda virão dias de provação, dias em que até o pão parecerá amargo, dias em que os joelhos vão tremer, mas também virão dias em que o impossível vai acontecer, em que o silêncio será quebrado, em que a voz de Deus será ouvida com força. E quem estiver preparado, quem tiver guardado a fé, verá coisas que nem sonhou, porque os olhos que choram hoje verão milagres amanhã. Padre Pio prometeu, e as promessas de Deus não falham. E quando esses milagres vierem, eles não acontecerão no palco, nem diante de multidões. Serão discretos, serão íntimos, serão sinais claros apenas para quem suportou a espera com fé. Padre Pio disse que os milagres do fim dos tempos não seriam como os de antes. Não seriam para impressionar, seriam para selar os escolhidos. Aqueles que não negaram, que não duvidaram, mesmo sendo esmagados pelo silêncio de Deus. Aqueles que mantiveram a vela acesa enquanto o mundo inteiro mergulhava em trevas. Mas você precisa suportar o intervalo, o silêncio entre a promessa e o cumprimento, porque é aí que o inimigo trabalha. Ele se aproveita do intervalo. Ele sussurra que você está perdendo tempo, que está orando à toa, que está se enganando. Ele te coloca pensamentos que não são seus, te faz pensar em desistir. E quando você está prestes a cair, ele some, para que você pense que foi você quem quis parar. Mas não foi. Foi ele. E ele vai voltar, sempre volta. Por isso você precisa se firmar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que nenhuma oração sincera é em vão. A maior guerra que você vai enfrentar não é contra pessoas, é contra sua mente, é contra o desânimo, é contra a sensação de que você foi esquecida. Padre Pio sabia disso, por isso ele ficava horas em oração, mesmo quando não sentia nada, mesmo quando parecia que Deus estava longe. Porque ele sabia, o céu mais silencioso prepara o trovão mais poderoso. E o seu trovão está vindo, mas você precisa suportar o silêncio sem quebrar. Quantas vezes você foi dormir com lágrimas nos olhos, escondida de todos? Quantas vezes pediu a Deus uma palavra, um sinal, um abraço, e tudo o que recebeu foi silêncio? Isso não é ausência, é teste. Deus prova quem Ele quer usar. Ele esculpe seus escolhidos com as ferramentas do abandono, da dor e da demora. Porque só quem já chorou no escuro vai saber conduzir os outros quando a escuridão chegar. E ela vai chegar. Padre Pio falava dos dias de escuridão não só como evento físico, mas espiritual. Dias em que a verdade será atacada, em que você vai se sentir sufocada por estar certa, em que amar a Deus será sinônimo de ser perseguida. Isso já começou e vai piorar. Você está preparada? Preparada para rezar mesmo sendo zombada, para perdoar mesmo sendo ferida, para crer mesmo quando tudo parecer perdido? Deixe, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona.
Aqueles que forem mornos serão os primeiros a cair. Não haverá meio termo. Ou você crê ou será tragada. Padre Pio viu multidões indo atrás de luzes falsas. E entre essas multidões, haviam muitas pessoas boas, mas que estavam distraídas, que estavam adiando a decisão, que estavam esperando o momento certo. Esse momento não vai chegar, ou você escolhe agora, ou será escolhida pela força contrária, e ela não avisa quando chega. Ela entra pela TV, pela internet, pelas conversas vazias, pelos pensamentos impuros. Você acha que está segura? Você acha que só porque vai à missa está protegida? O inimigo não respeita a frequência. Ele teme profundidade. Ele não recua diante de quem repete orações. Ele foge de quem ora com verdade. E essa verdade, só você sabe se ainda tem. Só você sente se a sua oração ainda sobe como brasa quente, ou se é só um eco vazio. Se for só eco, reacenda. Ainda dá tempo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia que o corpo pode até estar doente, mas o que realmente mata é quando a alma para de respirar. E a alma respira pela oração, pela comunhão, pela verdade. Por isso, tantos estão mortos por dentro mesmo com o corpo de pé, caminhando sem rumo, buscando alívio em remédios, em distrações, em coisas vazias, e você talvez já tenha se sentido assim, como se fosse só um corpo funcionando, sem força, sem motivo, sem paz. Mas isso pode mudar. Só depende de uma decisão: voltar. Voltar para Deus com sinceridade, sem máscaras, sem repetições. Falar com Ele como você fala com um filho doente, com desespero, com lágrimas, com urgência. Porque Ele responde quem clama com verdade. Mas para isso você precisa jogar fora as desculpas, as distrações, as justificativas. Você precisa entender que o tempo de brincar com a fé acabou. Agora é tudo ou nada. Agora é céu ou inferno. E não há exagero algum nisso. O próprio Jesus disse: seja quente ou frio, o morno eu vomitarei da minha boca. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E talvez seja por isso que você se sente assim, inquieta, sem entender. Sem saber o que está acontecendo dentro de você. Como se algo estivesse te puxando para fora da rotina. Como se uma voz sussurrasse: acorda, ainda dá tempo. Essa voz é real. É o Espírito Santo tentando quebrar as correntes do conformismo espiritual. Mas se você ignorar, essa voz se calará, e o mundo vai gritar mais alto, vai te distrair, vai te seduzir, e quando você perceber, já não lembrará mais como orar. Você já reparou que as pessoas não choram mais durante as orações, que as igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios? Padre Pio viu tudo isso. Ele dizia que haveria um tempo em que as lágrimas seriam raras, porque o coração das pessoas estaria endurecido. Mas também dizia que onde houvesse uma lágrima verdadeira, Deus faria morada. Será que você ainda consegue chorar por Ele? Ainda sente algo ao ouvir sua voz? Se sim, cuide disso como quem cuida da última chama no meio da tempestade. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que vem pela frente exigirá mais do que palavras. Exigirá postura, exigirá sacrifício, e você será testada, não com dores físicas, mas com ausências. Pessoas se afastando, situações inexplicáveis, frustrações que ferem fundo, tudo isso para ver se você permanece, porque só quem permanece receberá o que foi prometido. Padre Pio dizia: Deus prova os seus com o silêncio, porque só quem ama de verdade fica quando não recebe nada. Talvez você esteja nesse ponto agora, cansada, desanimada, confusa, mas o que Deus mais ama é o som da alma que reza mesmo sem força, mesmo sem saber o que pedir, mesmo em pedaços. E se você ainda consegue dizer: Jesus, me ajuda, mesmo entre lágrimas, saiba, você está no caminho certo. Porque os verdadeiros guerreiros de Deus não têm espadas,
tem joelhos marcados. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa verdade? Vai ouvir, se emocionar e voltar à rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai reagir? Vai pegar esse chamado como um aviso urgente e mudar o rumo da sua casa, da sua vida, da sua fé? Porque o tempo das desculpas passou. Agora é tempo de posicionamento. Deus não quer mais espectadores. Ele quer soldados. E Ele escolheu você. Sim, você. Com todas as suas dores, suas falhas, suas inseguranças. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É no coração quebrado que ele constrói templos. E talvez tudo que você passou até hoje foi preparação para esse momento. Esse agora. Esse instante em que sua alma se abre para escutar com verdade. E se você está aqui, ainda ouvindo, é porque algo em você se recusou a desistir. E é esse algo que Deus vai usar para virar sua história de cabeça para cima. Se for verdade, e se tudo o que você passou até hoje, cada perda, cada lágrima, cada abandono, não tiver sido à toa, e se a dor que você sente agora for o empurrão final que Deus está permitindo para que você desperte antes que a porta se feche? Porque Ele avisa. Ele sempre avisa antes. Mas quem está ouvindo? Quem ainda tem ouvidos para a voz que sussurra na alma e não nos vídeos barulhentos das redes sociais? Padre Pio dizia: as maiores revelações não vêm com estrondos, mas no silêncio que você se recusa a escutar. E quantas vezes você ignorou esse silêncio, tentando preenchê-lo com distrações, com programas vazios, com conversas inúteis, com preocupações que te afastam de Deus em vez de te aproximar? A verdade é dura. Você foi ensinada a sobreviver, mas não a discernir. E quem não discerne, vira presa fácil. O mal não se apresenta como destruição, ele se apresenta como conforto, como algo inofensivo, como só mais uma vez. E é nesse só mais uma vez que a alma vai morrendo, sem que você perceba. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você ainda acredita que o céu pode mudar destinos quando uma alma se entrega de verdade. Padre Pio via em suas visões mulheres como você, de semblante cansado, de alma ferida, mas com uma centelha acesa dentro do peito. E ele dizia: serão elas as guardiãs da fé no tempo da escuridão. Você entende o que isso quer dizer? Que não serão os padres, nem os grandes líderes que sustentarão a fé nesse tempo. Serão mulheres escondidas, mulheres que ninguém enxerga, que ninguém valoriza, mas que estão de joelhos enquanto todos dormem, que rezam baixinho quando a casa já está em silêncio, que dobram os joelhos não para mostrar, mas para sobreviver espiritualmente. Você é uma dessas. Ou pode ser, mas precisa agir. Precisa aceitar que a batalha começou, e ela começa dentro da sua mente, dentro do seu quarto, dentro das suas escolhas diárias. Ou você fecha as brechas, ou elas serão abertas por outro. O mundo já está em guerra, mas é uma guerra invisível. Uma guerra onde os corpos caminham, mas as almas estão feridas, gritando sem serem ouvidas. E você sente isso. Sente quando olha nos olhos das pessoas e percebe que há algo errado, que o brilho sumiu, que o entusiasmo desapareceu, que a vida virou apenas um ciclo de cansaço e rotina. E é por isso que essa mensagem chegou até você, para te lembrar que ainda existe uma saída, mas não para quem adia, só para quem reage agora. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, mesmo em meio ao caos. Sabe por que o mal tem vencido em tantas casas? Porque as pessoas estão parando de orar. Estão trocando oração por entretenimento. Estão buscando respostas em vídeos curtos, em frases prontas, em promessas instantâneas. Mas não há cura rápida para uma alma que sangra há anos. A única cura é voltar. Voltar com verdade, com desespero, com urgência,
como quem está prestes a afundar e clama por socorro. Porque é isso que está acontecendo. Muitos estão afundando sem perceber. Padre Pio avisou que quando tudo ficasse confortável demais, era aí que o perigo estaria à espreita. Porque o mal se alimenta do descuido. E as pessoas estão descuidadas, dormindo espiritualmente, ignorando os sinais, rindo de avisos como este. E quando a hora chegar, muitos vão pedir mais um minuto. Mas será tarde. A porta vai se fechar como nos dias de Noé. E você sabe o que aconteceu naquele tempo. Os que zombaram ficaram do lado de fora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e talvez essa seja a sua última chance de abrir os olhos. Porque o que está por vir não será leve. Os sinais estão por toda parte. Mudanças no clima, violência sem explicação, doenças que surgem e somem como fumaça, crianças tristes, idosos esquecidos, jovens perdidos. Nada disso é normal. Tudo isso está conectado. Padre Pio falava que o mundo passaria por uma purificação, uma limpeza espiritual. Mas antes disso, haveria o caos. E é isso que você já está começando a viver. O começo do caos. Ainda dá tempo de se preparar, mas não por muito. Você precisa ser dura agora, dura consigo mesma. Não é tempo de ser passiva, é tempo de colocar a alma em alerta. Você está sendo observada. Cada escolha que você faz, cada pensamento que você alimenta, cada palavra que você solta. O mundo espiritual é mais real que o físico. E você precisa decidir agora de que lado está, porque o lado neutro é o lado do inimigo. Ele ama os mornos, porque eles não incomodam ninguém. Escreva Deus é fiel. Se você sente que esta mensagem está falando com sua alma, não é coincidência que você esteja ouvindo isso. Algo dentro de você está se movendo. Algo que você talvez tenha sufocado por anos. Talvez tenha enterrado lá atrás, quando perdeu alguém que amava, ou quando foi traída, ou quando foi esquecida por quem jurou te amar. Essas feridas deixaram marcas, marcas que o inimigo tenta usar contra você. Ele sussurra: se Deus te amasse, isso não teria acontecido. Mas é mentira. A verdade é que essas dores foram permissões para que você fosse moldada, forjada no fogo, preparada para ser uma guerreira espiritual. Mas guerreiras também sangram, também choram, também sentem medo. O que diferencia uma guerreira das outras é que ela não para, mesmo ferida, mesmo exausta, mesmo sem entender. E você, sim, você que está ouvindo agora, é uma dessas. Porque só alguém escolhido conseguiria chegar até aqui com o coração aberto. Só alguém chamado seria capaz de suportar esse peso e ainda assim permanecer de pé. Declare: eu creio, se você está decidida a não desistir, mesmo sem entender tudo. Padre Pio dizia que no tempo final, os olhos espirituais seriam abertos, e os escolhidos veriam o que antes era invisível. Talvez você já esteja vendo, talvez tenha sonhos estranhos, pressentimentos, visões que não sabe explicar. Não ignore isso. O mundo espiritual está tentando te acordar. Porque você vai precisar dessa sensibilidade para guiar sua casa quando tudo escurecer. Você vai precisar discernir o que é de Deus e o que é disfarce, porque até milagres falsos surgirão. E só quem estiver enraizado na verdade conseguirá perceber. O anticristo não virá com cara feia, virá com promessas, com discursos bonitos, com aparente paz. E você precisa estar atenta. Padre Pio via isso com detalhes e chorava, porque sabia que muitos cairiam por não se prepararem agora, por deixarem para depois, por acharem que essas coisas não são tão sérias, mas são mais sérias do que qualquer coisa que você já viveu, porque agora é sua alma que está em jogo. Escreva: Amém, eu creio. Se sente que Deus está te chamando de volta, e talvez você ainda esteja esperando uma prova, algo que confirme tudo isso, algo sobrenatural, um sinal claro.
Mas escute, o fato de você ainda estar aqui, ainda ouvindo, ainda sentindo tudo isso no seu coração, já é o sinal. É a confirmação. Você não precisa de trovões, precisa apenas obedecer, porque os trovões vêm para quem não ouve no sussurro, e quando vierem, será tarde demais para se arrepender com paz. Padre Pio sempre dizia: Deus primeiro chama com amor, depois com dor. Talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso. Um aviso disfarçado de sofrimento, um chamado disfarçado de silêncio, uma última chance antes da cortina cair. E se for mesmo a última vez que Deus te chama com doçura? E se tudo o que você ignorou até aqui voltar com o peso do arrependimento? Há dores que o tempo não cura, só a fé, e há decisões que, se adiadas, se transformam em abismos. Você acha que tem tempo, mas o tempo que você pensa ter é só ilusão. O relógio do mundo está acelerado. Você sente isso. Os dias parecem mais curtos, as pessoas mais vazias, os lares mais frios. Não é apenas impressão, é cumprimento de profecia. Padre Pio dizia que a confusão espiritual se alastraria como fumaça, invisível, mas sufocante. A alma começa a desacreditar, a mente começa a duvidar, o coração se fecha, e quando percebe, já não sente mais Deus, já não chora, já não treme diante do sagrado, já não se incomoda com o pecado, e é aí que começa a morte da alma, uma morte silenciosa, que vem sorrindo, que vem disfarçada de normalidade. E isso é o mais assustador, porque a alma vai morrendo, e ninguém percebe. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se ainda há fé viva dentro de você. Padre Pio alertava: virão dias em que a dor espiritual será tão forte que parecerá física. O mundo não entenderá, os médicos não encontrarão nada. Mas você sentirá no corpo o que está podre no espírito. As doenças virão da alma, e só quem estiver firme na fé vai suportar. Quantas dores que você sente hoje, ninguém explica. Quantas vezes seu corpo dói, mas o exame diz que está tudo bem? Não é o corpo, é a alma pedindo socorro, clamando por algo real, algo eterno. E talvez por isso Deus tenha permitido tantas dores na sua vida, não porque Ele quis te ferir, mas porque era o único jeito de fazer você parar e escutar. Era o único modo de te trazer de volta, porque quem ama de verdade corrige. Quem vê um filho indo para o abismo grita, e Deus está gritando agora. Por isso essas palavras doem. Por isso sua alma se mexe, por isso seu peito aperta. É Ele, tocando em você de novo, sacudindo sua alma para que ela não se perca junto com o mundo. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sabe o que mais dói? Ver que as pessoas estão normatizando o mal, que o pecado virou piada, que a verdade virou opressão, que quem defende Deus é atacado e quem blasfema é aplaudido. Isso não é progresso, isso é decadência. Isso é o fim se anunciando em voz baixa, e quem não estiver atento vai sorrir para o fim, achando que é o começo. Mas você não foi feita para se confundir. Você carrega dentro de si uma intuição espiritual, uma sensibilidade que poucos têm. E é por isso que essa mensagem chega até você, porque você ainda sente. Você ainda chora quando ninguém vê. Ainda ora mesmo sem força, ainda sonha com o impossível, ainda acredita mesmo sem entender. E é isso que te torna diferente, é isso que te separa. Mas precisa reagir, precisa tomar posse dessa sensibilidade, não como peso, mas como missão. Porque Deus te escolheu para ser luz quando tudo for escuridão, para ser voz quando todos se calarem, para ser oração viva quando os templos estiverem vazios. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E prepare-se, porque os próximos meses não serão fáceis. As máscaras vão cair, a verdade vai se escancarar. Haverá escândalos, haverá divisões, haverá perdas. Mas tudo isso faz parte.
é necessário que tudo seja abalado, para que permaneça apenas o que é firme. Só o que é verdadeiro vai resistir, e você será testada, na fé, na paciência, no amor. Mas toda provação carrega uma promessa, e a promessa é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se trata apenas de resistir ao caos lá fora, mas ao caos dentro de você. Aquela voz que diz que você não consegue, que você está sozinha, que não vai suportar, essa voz mente, porque se fosse verdade, você já teria caído. Mas olha para você, ainda está de pé, ainda respira, ainda escuta Deus mesmo no meio do barulho. Isso não é fraqueza, isso é resistência, isso é força, isso é fé disfarçada de lágrima. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia que o céu tem pressa, que as almas estão sendo marcadas, que as escolhas estão sendo seladas e que em breve, muito em breve, a divisão será visível. Não haverá mais como fingir. Ou você está com Deus ou contra Ele. Não haverá zona cinzenta. E isso começará pelas pequenas coisas, pelas palavras que você escolhe, pelas músicas que você ouve, pelos filmes que assiste, pelas amizades que mantém. Tudo o que te afasta de Deus precisa ser cortado agora, sem dó, sem apego, porque o apego ao que é terreno custará o que é eterno. Você acha que isso é radical demais? Espere só até ver o que vem. O mal não vai pedir licença. Ele vai entrar, vai confundir, vai seduzir, vai oferecer o que você mais deseja, mas tudo com veneno escondido. E quem não estiver vigilante vai cair. Por isso, proteja sua casa, unja suas portas, ore pelos seus filhos, afaste tudo o que contamina, porque o inimigo não tem medo da sua cruz no pescoço, ele teme a cruz que você carrega no coração. Escreva: Deus é fiel. Se você sente que o inimigo tentou te derrubar, mas não conseguiu. E se você soubesse o que Deus tem preparado para os que o amam, você não duvidaria nunca mais. Padre Pio viu isso. Ele viu o céu. Ele viu as recompensas. Ele viu as almas brilhando como estrelas, sendo recebidas com honra pelos anjos. Ele dizia que a dor dessa vida será esquecida em um piscar de olhos, quando a eternidade começar, e talvez seja por isso que você ainda aguenta, porque algo dentro de você pressente que algo muito maior está por vir, que não pode acabar assim, que essa vida não é tudo. Você vai vencer, vai viver o que nunca viveu, vai ver o impossível acontecer, mas para isso precisa continuar. Precisa segurar firme mesmo quando tudo treme, precisa dizer amém, mesmo quando o coração sangra, porque Deus não prometeu facilidade, Ele prometeu presença e Ele está aqui, agora, te olhando, te tocando, te chamando de volta, para mais perto, para mais fundo, para mais alto, porque você foi feita para muito mais do que tem vivido. Declare: Amém, eu creio. Se você sente que Deus está te puxando de volta, para onde você nunca deveria ter saído. E agora, enquanto você respira fundo e tenta absorver tudo isso, eu quero te lembrar de uma última coisa. Não há condenação para quem se levanta. Não importa quanto tempo você ficou afastada, não importa quantas vezes caiu. Se hoje você ouvir a voz dele e não endurecer seu coração, tudo pode recomeçar, tudo pode florescer de novo. Porque Deus não vê como o mundo vê. Ele não olha para os erros, ele olha para a decisão de voltar. E essa decisão está nas suas mãos agora. Padre Pio intercede por você. O céu inteiro observa, e tudo o que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu volto, mesmo ferida, mesmo quebrada, mesmo em dúvida, mas eu volto. Porque quando uma alma se levanta, o inferno treme. E se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você foi despertado, então fique atenta. O próximo vídeo revelará os sinais mais recentes que se cumpriram das profecias de Padre Pio. Você não pode perder. Pode ser a chave que faltava.
A confirmação que você pediu em segredo. Escreva "eu volto" nos comentários se essa foi sua oração silenciosa durante toda essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, não pare de orar, não pare de acreditar, porque o céu ainda se move por você.